Olha, a gente abre aqui esse bloco do CBN Maceió para tratar sobre um tema que foi discutido pela turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, aliás, a terceira turma que, por unanimidade, entendeu de que a viúva pode se tornar titular de plano de saúde após a morte do marido. E olha, eu estou falando sobre plano de saúde coletivo. É isso mesmo, esse é um assunto para um dos mais respeitáveis advogados, especialista em direito médico e da saúde, o doutor José Tenório Gameleira. Doutor Gameleira, um bom dia. Bom dia, Elias, bom dia a todos. Mais uma vez, uma satisfação voltar a esse importante programa. Veja, o STJ tomou uma decisão bastante sábia em conformidade com as legislações que regem o tema. Veja, no caso específico, esse segurado, ele pertencia ao Sindicato dos Engenheiros lá de São Paulo, e com o óbito dele, a operadora do plano de saúde disse que ele tinha, os sucessores, no caso a viúva e os filhos, teriam que se desligar do plano num prazo de 60 dias, que vai de encontro à Lei 9656, nos seus artigos 30 e 31. O artigo 30 da Lei 9656, ele trata daqueles titulares que vêm a óbito em decorrência do vínculo empregatício. Por exemplo, ele tem um vínculo com a empresa, o titular, e ele vem ser demitido sem justa causa. Nesse caso, ele tem o direito, no caso, os sucessores, com o óbito do titular, ele tem direito a permanecer de 6 meses até 24 meses. Isso nós estamos falando em relação de emprego. A segunda situação, que é o artigo 31, aí ele muda um pouco e fala agora de aposentadoria. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa e vem a se aposentar, se você tem até 10 anos de contribuição, os sucessores, no caso de óbito do titular, ou do mesmo titular, ele tem direito a permanecer, se vivo estiver, por 9 anos, até 9 anos. Ou seja, a cada ano contribuído, significa que é cada ano que você pode permanecer quando aposentado. A situação ela muda bastante se ultrapassar os 10 anos. Ultrapassando os 10 anos, ele tem direito, no caso dos sucessores da viúva, de permanecer nesse contrato por tempo indeterminado. Lembrando aos consumidores de que esse direito ele permanece desde que o contrato com a operadora esteja ativo. Tá? Isso é um detalhe importante, porque talvez o nosso ouvinte, ele pense que mesmo se o contrato for extinto, ele vai permanecer com esse direito. Não vai permanecer. Doutor José Tenório Gameleira, me vem aqui então para... eu estou achando a decisão tão relevante, tão importante, doutor, que eu vou mais uma vez pedir para que o senhor repita. Nós estamos falando sobre plano coletivo, sobre aquele em que um trabalhador de determinada empresa, contrata junto a uma operadora de plano de saúde e os seus funcionários passam a ter o acesso ao plano de saúde. Às vezes a empresa contribui, às vezes não, mas é esse plano empresarial a que nós estamos nos relacionando? Veja, Elias, muito boa sua colocação, até para que quem está nos escutando entenda de uma forma bem simples. Veja, nós temos planos individuais ou familiares, nós temos os planos coletivos, quer seja empresarial ou por adesão. Em relação ao plano individual ou familiar, não há dúvida nenhuma de que, falecendo o titular do plano, os sucessores podem e devem continuar com aquele plano. Esse caso específico é um plano coletivo por adesão. Ele era ligado ao Sindicato dos Engenheiros lá no estado de São Paulo. Então, nesse caso, como não se trata nem de aposentadoria e nem de vínculo empregatício, o STJ entendeu que a viúva ela pode permanecer por tempo indeterminado.
Já no contrato empresarial, no plano empresarial coletivo, tem aqueles detalhes que eu te falei. Se você é demitido sem justa causa, a cada ano de contribuição, você tem direito a 1/3 daquele período. O limite mínimo de 6 meses e o limite máximo de 24 meses. Esse assunto é tão importante porque, veja, quando se perde um ente familiar, no caso, o titular do plano, é evidente que a família já tem uma perda financeira, se ele já é aposentado, porque há uma diminuição naquele valor que é repassado para a viúva ou os filhos. Então já há uma perda nesse sentido. Imagine você perder também o plano de saúde. Por que importância? Porque esses planos realmente são planos antigos, que têm uma condição diferenciada, ou planos coletivos empresarial ou por adesão, que tem uma situação financeira bem atrativa. Eu vou dar um exemplo prático. Você está em casa e que recebe uma notificação da operadora de plano de saúde que você vai se desligar. Imagine você que se a viúva, por exemplo, naquele contrato pagava R$500, significa que lá na frente, ou seja, bem próximo, 2 meses após, ela poderá pagar R$2, R$3.000. Então isso deixa o consumidor em manifesta desvantagem, além de encontro à Lei 9656 e os ditames e os regulamentos da ANS. Então, se você se depara com uma situação dessa, não aceite. Procure um especialista, procure a OAB, a Comissão de Direito Médico, procure as defensorias públicas, procure o próprio Ministério Público para que o seu direito seja restabelecido. Então, de forma bem tranquila, aquelas pessoas que se encontram nessa situação, o seu direito está assegurado pelas normas, pela interpretação do próprio STJ e os tribunais de justiça, de forma bastante tranquilas, eles vêm decidindo em favor do consumidor, como disse, pelas normas e as legislações vigentes. Agora, doutor Gameleira, há uma contrapartida, por exemplo, em muitas das ocasiões, nós temos aí uma partilha para a manutenção dessa relação de contrato entre a operadora e aqueles que são estipulantes. Quem passa a ficar com o plano, ou seja, a viúva, ela vai ter que arcar com o custo integralmente? Excelente o seu questionamento, Elias. Excelente. Veja, a partir daquele momento, se, por exemplo, a empresa em que ele trabalhava contribui com uma parcela desse contrato, a partir do momento do falecimento, ela tem o direito sim de permanecer. Contudo, os titulares, a viúva, os filhos, eles devem arcar integralmente com o pagamento dessa mensalidade dos planos de saúde. Então isso é bem importante para que as pessoas também não criem uma expectativa de que não irá contribuir de forma integral. E deve e vai contribuir sim de forma integral. Bom, ele está vinculado também à vigência do contrato, né, entre a operadora e as empresas. Tem toda a razão, veja. Aquele tempo de permanência, quer seja determinado por um período de 6 meses a 24 meses, ou até 9 anos, ou de forma indeterminada, é uma condição que aquele contrato, aquela coletividade, esteja vigente. Então, isso é super importante. Eu queria, se você me permite, também tocar um aspecto da remissão. Muitos contratos têm cláusula de remissão. O que é uma cláusula de remissão? Por exemplo, no caso do falecimento do titular do plano de saúde, aqueles dependentes e a viúva, ela passaria um período sem pagar o plano e usufruindo. A ANS ela já tem uma instrução normativa número 13, ela fala dos planos individuais e os planos familiares. Ele diz que, após aquele término da remissão, não significa que o contrato estará extinto. Muito pelo contrário.
Então, isso é importante falar, porque muitas vezes a gente se depara com uma situação dessa, em que passa um determinado período, 1 ano, 2 anos, até 5 anos sem pagar, e acha que passou aquele período, o contrato está extinto. Ele não está extinto. É bom que se frise e, como eu sempre digo, leve o seu contrato para um especialista para ler. Não entre em desespero se receber uma comunicação que seu plano será cancelado. Procure o seu direito e que certamente será restabelecido essa situação que eu digo absurda. Agora, até mesmo o direito à portabilidade, exercendo inclusive os direitos de carência na contratação de um outro plano de saúde, isso também está garantido? Veja, muito excelente a sua questão. Se por uma opção do consumidor, ele queira se desligar do plano com o falecimento do titular, ele tem até 60 dias para exercer esse direito da portabilidade, procurando diretamente, inicialmente, a ANS no 0800 701 9656, em que ele virá contar toda a sua situação, iniciar um processo de portabilidade, em que a própria ANS ela vai divulgar para o consumidor quais são os planos que estão aptos a recebê-los. E não cabe ao plano rejeitar esse consumidor. Muito bem. Doutor José Tenório Gameleira, eu quero então aqui agradecer a sua participação, as orientações, dizer que essa foi uma decisão extremamente relevante que quem está com dúvida, procure agora mesmo um advogado da sua confiança, a Defensoria Pública, enfim, de modo que possa ficar devidamente com as informações necessárias para uma tomada de decisão. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado e parabenizar também o Poder Judiciário como um todo, o Poder Judiciário, pelas decisões de forma equilibrada e a restabelecer o direito que essas pessoas possuem. Muito obrigado, um ótimo dia. Nossa conversa foi com o Dr. José Tenório Gameleira, advogado especializado aí em Direito Médico e da Saúde.